Olá, doutores, e hoje eu vou trazer uma dica, um papo reto aqui para os colegas que estão na fase de transitar para o sistema digital, vindo do sistema analógico, onde a gente tem a relação brackets e fios, para o sistema analógico. Acontece que nós estamos viciados e habituados a trabalhar com o sistema analógico de uma forma rotineira e até inconsciente. Já se tornou mecânico trabalhar com esse sistema. E uma das maiores dificuldades que existe é nós conseguirmos transitar do analógico para o digital, porque a gente precisa saber como aplicar os conceitos de biomecânica e prever todos os movimentos frente a um software extremamente sofisticado e que a gente precisa ser precisos dentro de um padrão de resposta biológica em que o paciente responde para nós frente a essas forças que nós embutimos utilizando os aparelhos ortodônticos. Então, uma dica bastante interessante, e é uma prática que eu fiz quando eu estava migrando, é que nós precisamos exercitar essa movimentação, e eu utilizo muito essa linha do tempo, e eu começo a observar, depois das revisões feitas, de que maneira esse tratamento está sendo executado dentro daquelas relações de tempo, estratégia de tratamento e ordem de tratamento em que a gente vai preencher todos esses quesitos até alcançar as relações de oclusões desejadas por nós. Então, por exemplo, os tratamentos, eu gosto muito de utilizar um exemplo, tenta imaginar comigo, um tratamento de classe 2, onde o paciente precisa fazer uma distalização. Esse paciente tem uma atresia de maxila e uma sobremordida. E os colegas, observando esse padrão de movimentação no ClinCheck, muitas vezes têm dificuldade de tentar se comunicar com o teco para ordenar essa hierarquia de tratamento. E aí eu peço para os colegas raciocinarem de que forma a gente estava fazendo isso na clínica com os aparelhos e a aparatologia que a gente estava habituado a fazer. E aí rapidamente a resposta chega para nós. Por quê? Porque já é hábito da gente tratar esses tipos de maloclusões. Alguns ortodontistas vão falar, eu trataria primeiro fazendo uma expansão com quadrihélice durante 6 meses, em seguida eu começaria uma utilização de um aparelho extrabucal, ou de repente um DAT para a gente começar a distalizar segundos molares, ou eu usaria a mecânica de Tweed. Então, na ortodontia, utilizando o ClinCheck, é da mesma forma. A gente vai imaginar como é que nós queremos os objetivos de tratamento da gente, para a partir daí elaborar as estratégias. Utilizando aquele exemplo virtual ou mental que eu passei para vocês, eu trataria o caso fazendo a expansão e simultaneamente os movimentos de distalização, e também simultaneamente trataria essa mordida profunda, planificando o plano oclusal inferior, por exemplo, aceitando um pouco de extrusão de dentes posteriores ou não. Então, essa hierarquia que a gente precisa definir durante as prescrições no ClinCheck da gente. Mas atentem aqui a esse caso especificamente, que é um caso complexo de tratamento, e ele já foi evoluído. A gente já fez 7 revisões nesse caso. Não é habitual fazer 7 revisões, mas esse é um caso que requer esses detalhamentos, essa relação de mecânica, em que momento, qual é a estratégia de movimento que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, é uma paciente que tem um desvio de linha média, e a gente começa a rolar aqui na linha do tempo as movimentações que estão sendo exercidas. Então, atentem que estrategicamente eu iniciei o movimento de fechamento de espaço com a retração parcial do dente 43. Por que isso? Porque nesse momento que eu faço a retração parcial, eu permito que o plástico entre um pouco mais nessa cavidade a mesial do canino, e essa força exercida nessa região mais cervical do dente, ela se aproxima mais do centro de resistência do dente, permitindo assim a gente ter um controle maior sobre o movimento de translação desse dente. Então, isso deve se repetir para os outros dentes. Então 42 deve também abrir o espaço, e eu noto que essa linha média, a partir do estágio 10, ela começa a ser corrigida totalmente para o lado direito do paciente de uma vez só.
E é por isso que aqui eu peço para o técnico individualizar essa correção, mantendo o plano de tratamento atual, mas fazendo essa observação de fazer o movimento de correção da linha média inferior para o lado direito do paciente em padrão sequencial, iniciando no dente 43, continuando até o dente 32, sempre abrindo espaços de 1 milímetro às faces mesial e distal. Tem pequenos erros aqui que eu vou corrigir, claro, né? Então a gente escreve, mas a gente vai fazer essa correção antes de encaminhar. Então eu posso clicar agora aqui e fazer essas correções. Em todo momento, diga-se de passagem que esses comentários que nós vamos passar para os técnicos, eles são salvos pelo software e mantido de forma virtual. Então, se eu fecho a minha IDS, ele continua e ele mantém essas informações que eu passei para o paciente. Assim que quando eu também modifico isso no comando 3D, essas alterações são salvas e assim a gente começa a tratar o caso de uma maneira bem específica e peculiar. Por exemplo, se eu quisesse fazer a movimentação desse canino ou não permitir esse movimento de extrusão, a gente faz esse movimento no comando 3D e aqui eu defino para o software, eu defino para o algoritmo qual é a posição final que eu quero do dente 13. Se eu quero continuar escrevendo, a gente mantém o diálogo aqui com o técnico e a alteração que foi realizada do dente 13 ela já se encontra salva aqui. Então isso me dá uma tranquilidade para que a gente consiga fazer uma revisão extremamente eficiente e em locais diferentes, em momentos diferentes também, para que a gente consiga ter momentos oportunos para a gente se concentrar e poder exercer os tratamentos da gente. É como se fosse um plano de voo onde eu quisesse alcançar o resultado final da minha oclusão. E aí a gente perde aquela linha do tempo quando a gente está trabalhando com os comandos 3D, mas se eu quiser visualizar a linha do tempo, eu venho aqui em comparar planos de tratamento e eu venho na minha última modificação e aqui ela vai me dar a timeline também para eu poder continuar avaliando de que forma eu quero tratar esse paciente. Então uma das outras correções que eu fiz é que o dente 16 ele estava fazendo um movimento de rotação e intrusão ao mesmo tempo e eu resolvi separar esse movimento, né? A gente começa a fazer o movimento de intrusão com rotação, mas só a translação é que começa em outro momento. Então observem aqui como é que está exercendo essa movimentação. A gente observa aí que está sendo corrigida a rotação do molar, porque eu não quero movimentar, são movimentos complexos para um dente anatomicamente diferente, para um dente anatomicamente que requer uma atenção maior, porque é um molar. O molar para movimento de intrusão associado com movimento de translação, associado a movimento de rotação, são muitos movimentos onde a gente tem uma expectativa muito grande para a resposta biológica e nem sempre isso acontece. Então é interessante a gente analisar caso a caso, levando em consideração padrão facial, padrão muscular, idade do paciente, qualidade periodontal. Então a gente observa que um cut de classe 3 está sendo colocado no canino e eu pedi para o técnico o seguinte, atrasar a colocação desse cut para depois que acontecesse a retração total do canino e junto com o cut de classe 3 também colocar um cut para o molar. Só que o molar inicia um movimento de translação no estágio mais adiante. Então eu peço aqui para o técnico colocar cuts para elástico classe 3 e dente 43 e 16 no estágio 38. Por que estágio 38? Porque é o momento em que esse molar ele começa o movimento de translação mesial. Então tudo isso requer atenção e requer um pensamento da cronologia de tratamento que a gente está exercendo. Então eu também não quero me estender muito, as dicas estão importantes, mas também a gente precisa trabalhar pontualmente. E um último comentário sobre essa revisão é que eu também vou colocar recortes para botão na face palatina do dente 16 e 14, em que momento? A partir do momento em que nós tivermos os pré-molares bem posicionados
bem posicionados para que a gente comece no estágio 58, colocar recortes para botão na face palatina dos dentes 14 e 16. Por quê? Porque no estágio 58 é o momento em que a gente necessita de mesialização do primeiro molar. O pré-molar ele já tem um tempo de ancoragem, de formação periodontal aí, porque ele já se restabeleceu nesse ponto. Então eu escolhi esse dente para fazer a colocação de recortes para botão. Nesse momento eu vou colocar um botão aqui, outro recorte aqui, um outro botão aqui, e aí a gente vai associar essa mecânica de rotação e translação desse molar associado aí ao um botão. Não necessariamente a gente vai utilizar esse botão, mas numa estratégia, num plano de tratamento alternativo, eu já tenho essa alternativa para caso eu precise utilizar alguma mecânica auxiliar. Para esse caso complexo, a gente já tem isso pronto. Se você gostou desse conteúdo, acha que pode compartilhar com outros colegas que possam absorver um pouco dessas informações, propague o nosso conteúdo, compartilhe, ative o sininho e dê o seu like. Até a próxima.